Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 12. Segundo Samuel, capítulo de número 12. Nós começamos este capítulo, que é a continuação daquele contexto no qual Davi, tendo tomado a mulher de Urias, a mulher que não era dele, adulterou com ela, ela se encontrou grávida. Davi então tenta esconder o seu pecado, trazendo Urias da batalha e fazendo com que ele se deitasse com sua esposa para então ocultar a gravidez dela. O Senhor, em sua providência, embora ele não apareça no texto, mas a sua providência está ali, faz com que os planos de Davi não se concretizem. E Davi então apela para uma atitude mais drástica e mais pecaminosa ainda. Ele prepara e orquestra a morte de Urias, fazendo que por meio de uma carta que o próprio Urias leva, ou seja, a própria sentença de Urias é levada por ele ao comandante Joabe, quando ele está batalhando na Transjordânia, lá na região de Amon, contra os amonitas. E a carta que Davi envia a Joabe, o comandante da sua tropa, do seu exército, diz que Joabe deveria colocar Urias na frente da batalha, onde a batalha era mais intensa, onde a possibilidade de Urias morrer seria grande, o que de fato acaba acontecendo. Então Joabe manda mensageiros a Davi dizendo: olha, infelizmente, de maneira dissimulada, obviamente, infelizmente, né? Infelizmente, os nossos homens morreram, alguns deles morreram, inclusive Urias, o heteu, morreu também. Aí Davi, de maneira hipócrita, diz: olha, a espada é assim mesmo, essas coisas acontecem. Fortifica-te aí, Joabe, e vence os amonitas. E aí então, depois de Betseba se tornar viúva, Davi a toma como sua esposa, e então Davi pensa que assim vai ficar tudo bem, e ele, de fato, conseguiu esconder o seu pecado. Nós vamos ver agora o que Deus responde a Davi, o que Deus faz. Veja aí o capítulo 12, versículo 1 até o versículo 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol.
Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, Pai, tua palavra foi lida. Ó Deus, dá-nos tremor e temor diante dela. E ainda assim, ó Deus, dá-nos esperança e graça, mediante o perdão que o Senhor nos dá a nós pecadores, em Cristo Jesus. Fala-nos então, ó Deus, edifica-nos. Assim nós oramos em nome de Jesus e com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, a ideia central deste texto é que o Senhor disciplina a seus servos pecadores, mas também lhes concede perdão e misericórdia. A ideia central do texto que nós vemos é esta: o Senhor disciplina a todo o seu servo pecador, mas também o Senhor concede perdão e misericórdia ao pecador arrependido. Irmãos, como nós falamos, voltando ao contexto deste texto que lemos, Davi parecia ter escapado impune do seu pecado. Ele parecia ter conseguido esconder a sua iniquidade. Contudo, o último versículo do trecho que nós pregamos domingo passado sugere que uma reviravolta pior está para acontecer. O último versículo que nós vimos do trecho do domingo passado é o versículo 11. Do capítulo 11, melhor dizendo, versículo de número 27. Olha aí, a última frase do versículo 27 do capítulo 11. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Esse trecho final do capítulo de número 11 nos mostra e nos prepara para uma reviravolta que Davi não esperava, mas seria uma reviravolta sim dolorosa. Nesse capítulo 12 agora, o Senhor é que confronta Davi com o seu pecado. Ele anuncia seu castigo severo que acarretaria em trágicas consequências em sua vida e no seu reino. A restituição do Senhor, a retribuição do Senhor seria severa. Ainda assim, apesar disto, também a misericórdia do Senhor alcançaria Davi e aliviaria o seu castigo. O Senhor preservaria tanto Davi quanto a sua dinastia. A aliança que Deus fez com Davi, que prometia aquele rei eterno e um reino eterno, não seria anulada pelos pecados de Davi. O pecado e a morte não teriam a palavra final. Esse texto nos fala de tudo isso. Mas vamos ver como ele se desenvolve. Versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Irmãos, é interessante que desde o capítulo 11, quando Davi, a princípio, olha para Betseba, né, da sacada do seu terraço palacial, ele olha para Betseba e a cobiça. Então ali, depois disso, há uma série de envios da parte de Davi. Davi, tendo cobiçado Betseba, ele envia servos dele para trazê-la de volta. Melhor, trazê-la à casa dele para que ele se deitasse com ela. Depois, sabendo da gravidez dela, Davi envia servos à batalha de Amon para trazer Urias. Depois também, Davi envia a carta com a sentença de Urias pelas mãos do próprio Urias a Joabe. Está vendo então? Envia servos para trazer Betseba, para deitar-se com ele. Envia servos para buscar Urias, para tentar esconder o seu pecado. Envia Urias com a sentença de morte a Joabe. Está vendo que Davi está enviando? O capítulo 12 vai dizer que Deus enviou. Agora é Deus que envia. A ideia aqui do texto bíblico, a ideia de que o verbo aqui, a ideia e o contexto, a ideia de alguém que envia com autoridade real. Alguém que tem poder de, com uma palavra, fazer acontecer.
Davi quis Betseba, então ele enviou a sua palavra por meio dos servos e os servos a trouxeram. Davi quis que Urias viesse, ele enviou a mensagem dele, Urias veio. E Davi quis que Urias mandasse, através das mãos dele, a sentença de morte a Joabe, que seria de Urias. E assim o fez. Então a ideia de uma mensagem, de um envio, que um decreto de um rei tem o poder de fazer cumprir. Agora Deus também envia a um rei maior do que Davi. Há um rei mais poderoso do que todos os reis. É o Senhor Deus. E Ele também envia a sua palavra. E a sua palavra será cumprida. A sua palavra será executada. Daí o contraste aqui. Agora eu queria já aplicar logo no primeiro versículo, na parte primeira desse versículo 1. Uma aplicação que eu creio que é muito propícia a nós. Meus irmãos, o fato de Deus enviar Natã a Davi é uma graça de Deus. Mesmo que a mensagem que Natã daria a Davi, num primeiro momento, era de juízo, de castigo. Mas ainda assim, é um ato de misericórdia de Deus. Sabe por quê? A Emily, André, porque Deus não precisava enviar ninguém. Deus podia simplesmente exterminar Davi. Vocês se lembram lá em Atos 12, quando Herodes apareceu diante dos judeus como se fosse um deus? E a Bíblia diz que ele diante dos homens, os homens clamaram, é a voz de um Deus. E ele se ostentou, e ele não deu glória a Deus. A Bíblia diz que no mesmo instante, ele foi ferido por um verme e morreu. Deus não enviou ninguém a Herodes para avisá-lo. Deus simplesmente o exterminou. Mas aqui Deus envia alguém a Davi. Deus quer que Davi tenha consciência do que ele fez. Deus está chamando Davi ao arrependimento. Jonas percebeu isso, sabia? O profeta Jonas. Josué, Luzinete. Jonas percebeu isso, meus irmãos. Quando Deus enviou Jonas a Nínive, capital da Síria, para levar uma mensagem de juízo. Lembra? Daqui a tantos dias, Nínive será destruída. Sabe o que Jonas percebeu? Jonas percebeu que o simples fato de Deus enviar uma mensagem de juízo àquele povo era uma oportunidade de graça e perdão de Deus. Daí Jonas não quis ir. Jonas disse, eu não vou, porque eu sei que o Senhor quer salvá-los. Porque se o Senhor quisesse destruí-los, não me enviaria. Simplesmente o faria. Mas o fato de eu ir lá, adverti-los e trazer uma mensagem de ameaça, é porque o Senhor quer salvá-los. Olha só. O reformador João Calvino, sobre este assunto e essa doutrina, de ser a mensagem de ira do Senhor, as ameaças na Bíblia dele serem uma graça para nós, ele diz assim, abre aspas, não há nada melhor do que quando Deus nos envia mensageiros de sua ira. Pois então, ele pode nos fazer sentir sua misericórdia e fazer com que nós abandonemos nossos pecados, para que possamos tremer diante da sua vingança e a nossa consciência nos perturbar, a fim de nos humilharmos e irmos a ele pedindo perdão, e sermos por eles aceitos em Cristo. É uma bênção de Deus, quando Deus envia palavras de ira à sua igreja, porque Deus está querendo nos advertir para o nosso bem. Ele nos ameaça, mas é para o bem. Quando você é um filho de Deus, quando você é um regenerado, até as ameaças de Deus promovem o seu bem. Paulo vai dizer assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as suas ameaças. Quando elas nos fazem tremer diante de Deus e abandonar o pecado e correr do pecado. Mas vamos mais. Veja só, então, o texto diz que Natã foi enviado a Davi. Vamos continuar o capítulo 12, versículo 1 ainda. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Irmãos, Natã vai começar uma parábola. A parábola é uma história fictícia, é uma história inventada, porém, uma história que se aplica muito bem à rotina, a algo real. Há personagens reais, há 2 homens, um pobre e um rico, que compartilham um de riquezas, outro de pobreza, ou seja, coisas da vida comum.
A história é inventada, mas ela é muito bem aplicada à realidade. É diferente de fábula. Fábula não. É uma história de fato inventada, mas uma história onde animais falam, pedras falam, e não se aplica à realidade. Já a parábola é totalmente aplicada à vida comum, à vida ordinária. E Natan se vale de uma parábola. Daniel e Edmila, André e Tayane. E veja só aqui, antes de continuarmos, a coragem de Natan. Tinha que ser corajoso. Ele é. Deus o está enviando a um rei que não poupou o esforço de matar um homem para esconder o seu pecado. E lá vai o profeta. Não é fácil, imagina. Os reis de Israel, por exemplo, o reino do norte, eles matavam os profetas. Eles exterminavam quem falava contra eles. Será que Davi faria o mesmo com Natan? A princípio, Natan poderia muito bem imaginar que sim, porque Davi acabava de fazer isso, ou acabaria de fazer isso, melhor, tinha feito isso com o próprio Urias. Então Natan poderia ficar com medo, mas Natan vai. Agora veja só outra coisa importante aqui. Natan, ele vai chamar ali, vai corrigir a Davi, mas ele faz com sabedoria. Ele começa com uma parábola. E aqui é interessante, quando nós vamos chamar a atenção dos outros, quando nós vamos corrigir um irmão que nós sabemos estar pecando, e nós devemos fazer isso, exortar uns aos outros, nós devemos fazer com sabedoria. Natan aqui mostra a sabedoria. Ele quer que Davi chegue à conclusão de que ele merece o castigo de Deus. Tanto que é isso que acontece. Davi vai dizer, este homem tem que pagar. Aí Natan diz, pois bem, este homem és tu. Então há uma sabedoria em conduzir aquela pessoa a qual quer se exortar, para que ela chegue à conclusão de que ela de fato merece ser exortada, que ela deve se arrepender, que ela de fato pecou. Então nós, quando vamos exortar uns aos outros, nós não chegamos acusando a pessoa. Nós chegamos, olha, querido, eu sou tão pecador como você, eu sei que você acredita na Bíblia, não é verdade? A pessoa, se ela for uma crente, eu creio na Bíblia. Pois é, a Bíblia diz isso aqui, olha comigo aqui, olha. Não é verdade? E olha, o que você fez parece ser contrário a isso aqui, não é verdade? E aí nós vamos com sabedoria, ensinando, demonstrando biblicamente, como Natan fez através de uma parábola, e permitindo que a pessoa chegue à conclusão, segundo a graça de Deus que opera no coração do crente e leva ao arrependimento, que ela pecou de fato. Quando nós vamos, e nós devemos, exortar uns aos outros, devemos fazer isso com sabedoria. E aí você pode dizer, pastor, mas é uma coisa difícil. Mas a Bíblia diz que você pedir sabedoria a Deus, Ele te dá. Tiago vai dizer isso. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele dará. Então, coragem e sabedoria, quando nós exortamos. É isso que Natan demonstra aqui. Vamos lá, a parábola. Olha aí. Versículo de número 2. Não, primeiro versículo 1 ainda, no final. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Aí continua o versículo 2. Tinha o rico ovelhas e o gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. E que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu como bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do pecado do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. A parábola é bem clara de entender. Mas é interessante que no hebraico, na língua que o Antigo Testamento foi escrito, há uma certa ironia no uso de termos e palavras aqui. Por exemplo, quando Natan diz assim, essa cordeirinha deste homem pobre dormia nos seus braços, ele usa o verbo shakab, que é o verbo hebraico o que o narrador usa anteriormente para dizer que Davi tomou Betseba e se deitou com ela. Shakab é o mesmo verbo. Então a ideia é de que Deus, em sua providência, escolheu os mesmos termos para ligar uma coisa com a outra. Assim como você tomou uma mulher que não era tua e deitou-se com ela, aquele homem, pelo direito dele, por seu chamado, se deitava com essa cordeirinha. Então usa o mesmo verbo. E ainda mais, filha, aqui no final do versículo 3, olha aí,
e a tinha, essa cordeirinha, como filha. A palavra filha no hebraico é bat. Filha bat. Betseba. É Bat-seba, que significa, mas não pode ser traduzido como filha do compromisso ou filha do juramento. Então a ideia de que ele a tinha como Bat. E o nome da mulher que Davi tomou para si, para o adultério, que não era dele, é Bat. É a filha. E a cordeirinha era uma filha. Então o que o profeta está fazendo é você está querendo ligar Davi e fazer ele entender que o que ele fez, Deus sabe. E que era condenável. Mas Davi, por enquanto, estava cego. Mas há de fato indícios que o profeta quer conduzi-lo a entender o que ele fez. E aí veja mais, quando fala de cordeirinha, isso sensibiliza muito Davi. Por quê? Porque Davi foi um pastor de ovelhas. Davi criou cordeirinhas. Como pastor, ele sabia o afeto que um homem poderia ter por suas ovelhinhas, por suas cordeirinhas. Isso falava Davi. Então, olha a sabedoria divina dada a Natã para escolher os termos que se encaixam muito bem na atitude, no pecado de Davi. Mas continua, vindo um viajante, um homem rico, o que ele fez? O homem rico não tomou das suas ovelhas, do seu gado, tinha muitos, mas não tomou deles. Tomou do homem pobre. O verbo tomar aqui é um verbo hebraico que é o mesmo verbo aplicado e utilizado em 11:4, no capítulo 11:4, quando diz que Davi, melhor dizendo, enviou homens para tomar Betseba. Ele envia homens para a casa de Betseba para tomá-la. O verbo aqui é agarrar, tomar posse. Então, o mesmo verbo. Então, Natã diz, o homem rico tomou a cordeirinha do homem pobre, a única cordeirinha dele. Assim também, Davi tinha tomado Betseba, do homem que só tinha aquela ovelhinha, aquela cordeirinha, com a qual dormia, e tinha criado, e se relacionava. E aí veja mais, diz mais o texto. A cordeirinha, então, que fora tomada do homem pobre, este homem rico a preparou para o homem, seu visitante, que ele havia chegado. A ideia aqui é de abuso de poder. O homem rico que tem muitos bens, muitas ovelhas, muito gado, ele abusa do seu poder, ele toma de quem tem pouco. E a ideia é que o que levou Davi ao adultério e posteriormente ao assassinato é o abuso do poder dele. É ele entender que ele pode tudo, que ele tem direito a tudo. Então Davi peca por abuso de poder, por adultério e por assassinato. Mas vamos ver o que Davi responde. Olha o versículo 5. Vamos ver juntos? 5 e 6? Leiamos. Então o furor Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Pela cordeirinha testificará a Cristo, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Irmãos, literalmente, Davi diz assim, a Bíblia diz que o furor dele se acendeu. Então Davi, ele conserva um senso de justiça. O furor dele se acendeu sobremaneira contra o homem da parábola, porque ele não sabe ainda que é uma parábola fictícia. Ele pensa que é um relato de fato, como Natã está contando. E aí ele diz, tal homem, este homem que tomou a cordeirinha do homem que nada tinha, é um filho da morte. Essa é a expressão que Davi usa. É interessante que Saul, o rei Saul, que perseguiu a Davi com o fim de matá-lo, usou o mesmo termo para definir Davi. Ele chamava Davi de o filho da morte. Esse é um filho da morte, esse homem tem que morrer. Só que Davi, naquele momento, com Saul perseguindo, era inocente, ele não merecia a morte, mas agora ele merece. Mas Davi está pronto não a reconhecer isso, mas a reconhecer o pecado de outro. Então ele diz, esse homem é um filho da morte, ou seja, ele tem que morrer. E aí diz mais, baseado em Êxodo 22, que era a lei de Moisés, disse que o homem que tomou a cordeirinha tinha que restituir ao pobre que nada tinha, apenas aquela ovelhinha, 4 vezes mais. Isso está segundo a lei de Moisés, em Êxodo 22, 1. Se alguém furtar boi ou ovelha, ou abater ou vender, por um boi pagará 5 vezes, e 4 ovelhas por uma ovelha. Daí Davi se lembra da lei de Moisés e aplica. E aqui, a princípio, corretamente. Ele não está errado em aplicar a lei. Ele está errado em não aplicar a lei a si mesmo.
A lei tem que ser aplicada a todos, mas primeiramente a si mesmo. Irmãos, Davi, ele sem saber, estava a si mesmo se sentenciando. E olha só como a justiça de Deus e o castigo dele é severo. Davi diz assim: este homem deve pagar 4 vezes mais. E na história de Davi são 4 os filhos que morrem. O primeiro com Betseba, como nós veremos, se Deus permitir. Depois Amnon, Absalão e Adonias. E os 3 últimos, Amnon, Absalão e Adonias, morrem assassinados. Que era o pecado de Davi, um dos pecados dele. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, dentre outras coisas, que nós devemos ter cuidado com o juízo hipócrita. Arthur W. Pink, um teólogo, escreveu o seguinte, abre aspas: que coisa estranha é o nosso coração. Que confusão existe dentro dele. Muitas vezes, cheio de indignação justa contra os pecados dos outros, enquanto cego com relação aos seus próprios. Não é assim o nosso coração? Quando os outros pecam, aí nós somos os juízes, prontos. Mas conosco, quanta complacência, quanta tolerância. Com os filhos dos outros, são insuportáveis. Cristo é insuportável. Com meu filho, estava num dia difícil. Se um irmão peca, tinha que chamar o conselho. Se o outro peca, se eu que peco, olha, não foi bem assim. Como é estranho o nosso coração. Como é estranho o nosso coração. Jesus vai dizer assim: não julgueis para que não sejais julgados. Mas aí veja, aqui não está dizendo que você não deve julgar. Vamos lá com calma, vamos ler o texto todo. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Agora veja, Jesus continua. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? O argueiro no olho do irmão é uma farpa de madeira. É um pedacinho de madeira, o argueiro. Por que estás incomodado com uma lasquinha de madeira no olho do teu irmão? Quando não reparas, porém, a trave, a tradução poderia ser tora, a tora no teu olho. Tem uma tora de madeira no teu olho, e você está preocupado com um cisco, aquela farpinha de madeira no olho do irmão. Agora veja, Jesus continua. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Perceba aqui que o juízo não é errado. O tirar o argueiro do olho do irmão não está errado, porque Jesus diz, assim verás claramente o argueiro para tirares do olho do teu irmão. Então não é pecado você chegar e dizer, irmão, você está pecando, irmão, você está falhando, irmão, você tem que se arrepender. Não é pecado. O pecado é quando o juiz é hipócrita, quando você e eu falhamos e queremos corrigir os outros. E é esse juízo que Deus está condenando em Cristo, seu Filho, aqui, através das palavras do seu Filho. Esse juízo não pode ser feito. Você tem que resolver o seu pecado. Você tem que, pela graça de Deus, confessá-lo, para que você veja claramente. Quando nós estamos, olha como o pecado atrapalha a que vejamos claramente. Quando nós estamos em pecado, nós toleramos pecados também. Porque nós temos medo de sermos julgados, então nós queremos que ninguém julgue. Então nós não vemos mais claramente, o pecado nos atrapalha. Por isso tira a trave do teu olho, para ver melhor o cisco no olho do irmão. Cuidado, irmãos, com o juízo hipócrita. Não com o juízo, mas com o juízo hipócrita. Vamos continuar? Versículo 7. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Davi tinha dito, esse homem deve morrer, é um filho da morte, e ele deve restituir 4 vezes mais. Aí Natã diz, pois bem, Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel,
E agora Deus vai lembrar a Davi, por meio do profeta, os benefícios que tornam o pecado de Davi mais grave ainda. Olha o que diz Deus a Davi. Vamos ler juntos aí o 7 e o 8? Leiamos. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi entre todo Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Desde a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Veja só, irmãos, nós sabemos que todo pecado será tratado por Deus, mas há pecados mais graves ou com agravantes do que outros, que possuem atenuantes. No caso de Davi, havia vários agravantes. Deus diz assim: eu fui bom para com você, eu te dei tudo. Diz Deus: eu te ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu senhor, de Saul, e as mulheres do teu senhor. No Oriente, antigo próximo, né, próximo antigo, quando um rei tomava, era estabelecido o trono, as mulheres do seu pai que falecera, eram por direito dele, como reconhecimento de que ele merecia o reino e todos os benefícios do reino, porque ele era um rei digno de fato. E a ideia então eu lhe dei as mulheres do teu senhor, de Saul. Você não precisava tomar a mulher de outro homem. Essa é a ideia. E aí diz mais, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Lembra quando Davi começa o reino, que estão divididos Israel e Judá? E Deus vence os inimigos de Davi numa guerra civil, vence os filisteus por meio da graça que ele concede ao exército de Davi, e unifica Israel e Judá em um só reino debaixo de Davi. Ou seja, Deus deu tudo. E agora, olha aqui é maravilhoso, mas ao mesmo tempo trágico. Deus diz assim, no final: E se não for a pouco isso que eu te fiz de benefício, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. A ideia aqui é o seguinte: eu teria te dado muito mais. Irmãos, quando nós pecamos, nós impedimos que Deus nos conceda muitos benefícios quando nós vivemos em pecado. Deus quer te abençoar muito, muito. Quer te dar muito mais do que você consegue pensar ou imaginar. Mas se eu e você vivemos em pecado, isso é uma trave, um impasse, um obstáculo. Porque Deus não abençoa o pecador. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, para que as bênçãos prometidas não nos cheguem. Portanto, aqui diz Deus a Davi: eu poderia te abençoar mais e mais. Se não for a pouco isso, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Porque pecaste contra mim. Outra maneira de entender isso é: o que eu fiz, Deus diz, né? O que eu te fiz para que você desprezasse a mim? Eu tenho te dado coisas boas. Eu tenho te dado infinitamente mais do que você merece. O que eu tenho feito para você agir assim? É justo agora que você seja castigado, que você seja corrigido. É muito justo. Porque o que você faz é uma injustiça com Deus. Deus tem te dado graça sobre graça e você tem pecado contra Ele. Então é justo agora que você receba aquilo que seus atos merecem. E veja mais, olha só o versículo de número 9. Porque, pois, apesar destas bênçãos todas, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele. A ideia aqui, meus irmãos, é o seguinte: porque desprezaste é o verbo usado pelo autor de 1 e 2 Samuel, quando Eli e seus filhos, Ófni e Finéias, desprezam a palavra do Senhor. Lá em 1 Samuel 2,30, diz que Eli e seus filhos desprezaram a palavra do Senhor. Então isso aqui é, de fato, uma indicação do que aguarda Davi. Não é bom o que aguarda Davi, porque essa palavra, desprezaste a Deus, é encontrada também no caso de Eli, Ófni e Finéias. E o que eles tiveram não foi bom. Então isso aqui é um presságio de que o que vem sobre Davi não é bom também. E aí continua o texto, versículo 9. A Urias o Heteu, o mal que fizera perante os olhos de Deus é este. Deus sabe, Deus viu. Tanto que Deus vai descrever agora perfeitamente. Olha só a descrição de Deus.
Davi tinha pensado que tinha escondido, né? Mas Deus sabe, olha só. A Urias o heteu feriste a espada e tomaste a sua mulher, por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Aqui é maravilhoso, aqui a ideia. Silvia, Débora, meu querido Mateus, Bárcia. A ideia aqui, diácono Paulo, é que Deus está dizendo para Davi, olha, Esther, não adianta dizer que não foi você. Porque Davi enviou lá a carta a Joabe, e Davi não estava lá no dia da morte de Urias, Davi não estava lá na Transjordânia, Davi não estava lá cercando a cidade de Amon. Davi poderia dizer a Natã, olha, eu estava aqui no palácio, eu estava aqui em Jerusalém, falar que fui eu que matei, mas Deus sabe que Davi tramou pelas mãos de Amon matar a Urias. Então está dizendo, eu sei o que está no seu coração, eu sei, você não consegue esconder de mim. Ninguém te viu lá, mas eu sei que foi você que tramou. Deus conhece o coração. Não adianta esconder de Deus. Você pode esconder do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do pastor da igreja, do presbítero, das pessoas do seu trabalho, mas de Deus nós não temos como nos esconder. Ele sonda o coração. Ele dará paga daquilo que também nós tramamos em nosso coração. E aqui Deus diz isso a Davi por meio de Natã. Você matou Urias pelas mãos dos amonitas. Eu sei o que você tramou, ninguém sabe, mas eu sei. E aí veja o versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Lembra que Davi disse a Joabe, quando envia a mensageiro dizendo que Urias tinha morrido? Davi diz assim, é assim mesmo, a espada alcança tanto aquele como a este. É isso mesmo. A espada é assim, a espada não faz acepção de pessoas. E aqui Deus está retribuindo na mesma moeda Davi. Está dizendo, portanto, da tua casa a espada não se apartará. Como você bem disse, que a espada não faz acepção de pessoas, não é? Então ela vai alcançar a casa do rei também. Eu farei com que a espada jamais se aparte da sua casa. E nós vimos, né, que os 3 filhos de Davi morrem assassinados. Por que tudo isso? Porque você desprezou a minha palavra e fez o que era mal perante os meus olhos. Versículo 11. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomar aqui é o mesmo verbo, que é usado pelo autor de 1 e 2 Samuel, para mostrar que Davi tomou Betseba. Aí Deus diz, eu vou tomar também essa, também que a justiça é retributiva. Você fez isso, você vai colher isso. Você tomou, eu vou tomar. Então ele continua. Diz o texto, assim também tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo. O teu próximo aqui é Absalão, tá? Lembra lá, né? Que ele vai se deitar com as mulheres do pai dele, à plena luz do dia. Lá em 2 Samuel 16, na revolta de Absalão, Absalão toma as mulheres de Davi, ou seja, reivindicando o trono. A ideia de tomar as mulheres do rei é mostrar, eu sou o rei agora. E deita com elas para que todos vejam. Então isso se cumpriria em Absalão. A ideia da própria casa. O teu próximo fará isso. E aí diz mais, ele se deitará, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Irmãos, um autor, um teólogo disse assim, nós podemos pecar na escuridão, mas Deus julgará em plena luz do dia. Nós podemos pecar na escuridão, mas o juízo de Deus será a plena luz do dia. E Jesus confirma isto dizendo, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Cuidado, meu irmão, cuidado. Hoje é muito fácil pecar ocultamente, né? A internet facilita muitas coisas. Mas a palavra de Deus é uma palavra estabelecida na ordem do cosmos. Vai acontecer. Não tem como não acontecer. A palavra de Deus não cairá. Lembra que Jesus disse? Passarão os céus e a terra, minha palavra não passará. Se cumprirá cada vírgula, cada tio dela se cumprirá. Nós podemos pecar na escuridão, mas o juízo de Deus será na plena luz do dia. Continuando, versículo 12. Porque o que fizeste em oculto,
Você fez em oculto, mas eu, diz o Senhor, farei isto perante todo Israel e perante o sol. Agora, versículo 13, vamos ler juntos? Versículo 13, leiamos. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, Saul disse a mesma coisa que disse Davi aqui a princípio. Porque Saul, quando foi exortado e confrontado com seu pecado pelo profeta Samuel, Saul diz: eu pequei contra o Senhor. É a mesma fórmula aqui. Então, nós olhamos e dizemos: o que há de diferente em Davi? Será que ele seria um novo Saul? Será que ele terminaria como Saul? Mas não. Davi, ele age diferente de Saul. Saul, ele justifica o seu pecado. Lembra quando Deus havia ordenado a Saul dar fim a todos os amalequitas e não trazer nada lá da terra deles, exterminar tudo? E Saul desobedece, trazendo o rei dos amalequitas e o gado, o melhor do gado. E aí quando Samuel o exorta, ele diz assim: mas eu trouxe para oferecer ao Senhor. Ele começa a justificar o pecado dele. Eu trouxe para o agrado do Senhor. Eu trouxe porque o povo queria. Mas Davi não se justifica. E uma coisa poderosa aqui é que Davi, ele confessa o pecado depois da sentença proferida. Perceberam isso aqui? Depois da sentença proferida é que ele confessa o pecado. Ou seja, Davi aceita o juízo. Porque alguns confessam o pecado para ver se evitam a sentença. Eles confessam para ver se escapam do juízo. Davi não. Davi, ele recebe o juízo e se submete. E confessa o pecado. É como se Davi dissesse assim: eu mereço isso, Senhor. Eu mereço tudo isso. Tanto que ele escreve no Salmo 51. Pequei contra ti somente. E fiz o que era mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido puro no teu falar, melhor, no julgar, e limpo e santo no teu falar. A ideia é: Senhor, o que o Senhor me der como juízo será merecido. Você vê um crente aqui. Alguém que se arrepende, de fato. Alguém que não quer escapar do juízo, mas entende que é merecedor do castigo do Senhor. E agora vocês percebam que o perdão é imediato. Imediato. O texto diz que quando Davi diz: pequei contra o Senhor, o texto vai dizer: disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Graças a Deus, irmãos, pelo perdão pronto do Salvador Jesus Cristo. Ele não retém o perdão, ele não, de fato, segura a sua misericórdia, mas ele está pronto a perdoar. Quando Davi diz: eu pequei contra o Senhor, Natã disse: o Senhor perdoou o teu pecado, Davi. Você não vai morrer, você merecia a morte. Lá no Antigo Testamento, a lei de Moisés dizia e estabelecia que todo aquele que matasse um homem seria culpado do sangue e deveria morrer. Números 35 diz assim: todo aquele que matar a outrem será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, antes será morto. Ou seja, não havia escapatória na lei para Davi. Ele tinha que morrer. Mas Natã diz: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, Deus está pronto a perdoar o teu pecado. Deus está pronto a ouvir a súplica e a conceder perdão imediatamente. O apóstolo João vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos, nós receberemos imediatamente a lavagem no sangue de Cristo. Ele nos tornará sem demora alvos, brancos como a neve. Graças a Deus por um Deus que está pronto a perdoar, por um Deus que está pronto a nos purificar dos nossos pecados quando nós vamos a Ele arrependidos, contritos e confessando o nosso pecado. Mas ao mesmo tempo, isso não significa que o pecado perdoado
não trará algumas implicações. Olha só o que diz o versículo 14 e 15, terminando aí. Mas posto, continua Natã, que com isto que fizeste, deste motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Meus irmãos, o perdão de Deus não anula as acusações e a sentença, no caso específico de Davi. A sentença seria reduzida. O estrago seria menor, porque a graça de Deus mitigaria as implicações do pecado, mas elas não seriam de todas extirpadas. E por que Deus permaneceu em certa instância corrigindo o servo Davi com tanta severidade, apesar dele não morrer, dele ser perdoado? Porque Deus tem que fazer estabelecer o seu nome santo. Você se lembra que alguns homens da casa de Davi sabiam do pecado de Davi? Ele mandou os servos à casa de Betseba. Esse servo não sabia o que estava acontecendo. Ele escreveu carta a Joabe para matar Urias. O Joabe avisou os homens que iriam com Urias, que eram para deixar ele sozinho lá. Então as pessoas estavam sabendo o que estava acontecendo. E o nome de Deus, como é que fica? Como é que fica o nome do Senhor? O Senhor tem que vindicar o seu nome. O seu nome não pode ser desprezado. Na igreja tem que haver disciplina, porque senão as pessoas olham para a igreja e falam, aquilo ali é uma bagunça. Aquele povo não é santo, aquilo ali não é um Deus santo, ele suporta tudo. É por isso que o filho de Davi havia de morrer, como um testemunho claro do castigo de Deus àquele que pecou. Alguém pode dizer assim, mas o filho de Davi merecia morrer? Nós vamos ver domingo que vem, se Deus nos permitir, próximo domingo, que Deus vai trabalhar com graça na salvação do filho de Davi. Alguns teólogos entendem assim, nas palavras que Davi diz quando o filho dele morre. Mas a ideia é que Deus cuidaria daquela criança. Deus cuida de todos os homens. Deus tem um plano para cada um deles. Mas a ideia também de que os homens servem como instrumentos para a glória e justiça de Deus. Deus tem um plano para os homens. Deus tinha um plano para a criança de Davi no seu reino, para estabelecer a sua verdade, o seu testemunho. Aquela criança pertencia não a Davi, mas a Deus. Deus faz com a criança o que Ele quer. Como faz comigo, com você, o que Ele quer. E providencia salvação pela sua graça e juízo pela sua justiça. Mas Deus sabe muito bem o que faz. Mas era preciso um testemunho público de que Deus não estava, de fato, colaborando, nem aceitando o pecado de Davi. Por isso o filho dele morreria. Aqui é outra aplicação para nós. Nossos pecados trarão dor às pessoas que nós amamos. Fuja do pecado. Pessoas inocentes vão sofrer por conta disso. Da sua e da minha resistência. Da sua e da minha impenitência. Muita gente vai pagar por isso. Se você continuar pecando, você vai trazer muita dor a muita gente que você ama. Fuja do pecado. Deus está avisando hoje para você. As consequências são severas. E não só para você. E não só para você. Fuja do pecado. Se você ama a Deus e ama o próximo, fuja do pecado. É a prova de que você ama a Deus e o próximo. Abandone o seu pecado. Eu termino, irmãos, com algumas perguntas. O texto diz que Natã foi para a sua casa. Posteriormente nós o veremos novamente. Mas eu termino com algumas perguntas. Com 4 perguntas. Como é que você entende a disciplina do Senhor para você? Você entende como a graça de Deus te salvando do pecado? A sua alma treme ao pensar na disciplina de Deus? Você devia tremer. Eu e você devíamos temer e tremer. Porque a palavra dele se cumpre. Ele trará disciplina ao impenitente. Terceiro, você acha que pode pecar e isso não acarretará em consequência nenhuma? Você acha mesmo? Eu e você achamos que podemos viver em pecado e não vai acontecer nada? Deus está avisando a você hoje que vai acontecer. Ok? E por fim, você acha que porque Deus te corrige, te disciplina, Ele não te ama mais? Não, não é assim. Ele ama
a todo filho, corrigindo os pecados do filho. A todo filho que ele ama, ele cedo o disciplina, ele corrige. A prova de que Deus nos ama em Cristo é que ele nos corrige. Eu queria terminar, e nós vamos ver isso melhor no próximo texto que nós trabalharemos aqui, na continuação do texto, mas eu queria terminar dizendo que esse texto aponta para Cristo. Cristo é a cordeirinha ali, o cordeiro que foi entregue. Não tem um cordeiro na parábola sendo entregue? Um inocente? Não tem um filho morrendo no lugar de Davi? Isso não é maravilhoso? Não tem um cordeiro inocente sendo entregue na história? Não tem um filho morrendo no lugar de alguém? É Cristo Jesus. Deus não acabou com Davi por causa de Cristo Jesus. Ele não nos extermina no inferno por causa de Cristo Jesus. Glórias sejam dadas ao Filho e ao Cordeiro, que foi morto por nós. Amém, irmãos.